Estamos aqui novamente com o programa Saúde em Foco. Meu nome é Jonathan Justus e estou aqui hoje com uma grande profissional que tem brilhado muito no mundo dos esportes. O nome dela é Ariane, né? Ariane é uma nutricionista muito conhecida na cidade de Maringá e também, a parte de ser nutricionista, ela é especialista na parte de emagrecimento para mulheres. E a parte disso, ela é uma grande atleta, uma atleta conhecida, participou de campeonatos de fisiculturismo, eu sei que ela gosta de jogar futebol, enfim, é uma atleta de alto nível. E, primeiro, bom dia, Ariane, obrigado por ter vindo no programa. Bom dia, eu que agradeço e agradeço a atleta de alto nível, né? Agora minha moral foi lá em cima. Nós sabemos que você é uma atleta de alto nível, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu falei para a Ariane que eu gostaria de conversar com ela. Já conversamos com ela num outro podcast como uma nutricionista, e vamos continuar como nutricionista, mas nós vamos focar um pouco mais na área esporte, né? Qual é a importância da hidratação num esporte de alto nível? Bom, eu vou trazer agora mais para o meu lado pessoal, né, na minha experiência. Como que você vai participar de um exemplo? Agora eu estou jogando bastante futebol, né? Eu sempre fui apaixonada e agora surgiu a oportunidade, eu estou jogando campeonatos, brincando. Bacana. E a importância da água não só no dia que eu estou jogando o campeonato, que seja, mas eu falo no dia anterior principalmente. Se eu não tiver uma boa hidratação, parece que o rendimento nosso vai lá embaixo, né? Durante o campeonato, toda hora, né? Geralmente a gente joga no sol. Se você não se reidratar, pode ter certeza que no meio do jogo eu vou ter uma cãibra. Aí as meninas querem comer banana, querem comer não sei o quê, vai lá e quer comprar potássio. Eu falo, não, a principal é a hidratação. Se estiver bem hidratada, você joga melhor, você tem mais agilidade. Até a questão da sudorese, às vezes fica até diminuída. Sim. Porque você está, né, tendo uma boa hidratação e principalmente na questão da manutenção da temperatura corporal. Porque a sudorese, o que acontece? O excesso dela é para reequilibrar essa temperatura corporal basal. Uhum. Então, se você está bem hidratado, mesmo no ambiente assim, muito calor, às vezes a sudorese não é excessiva, né? Porque você está fazendo essa compensação. Claro que ela está falando como atleta profissional, mas também cabe isso para nós que fazemos academia todo dia, na verdade? Fazemos a nossa caminhada no bosque, a nossa corridinha, na verdade? Com certeza, tanto para o futebol quanto para a musculação, para a luta, corrida, pedal. Eu falo, é a principal coisa. Não se preocupa primeiro com a alimentação, não. Tá hidratando, veja que tipo de água você está tomando, né? Não adianta ir lá na mangueira, né, e tomar, que também temos que tomar cuidado com isso, que é um hábito, às vezes, de pessoal Sim. da corrida, né, do pedal, e que fala que água é tudo igual e não é. Isso eu falo bastante na minha rede social, eu falo, gente, toma cuidado da onde vocês estão bebendo água, né? Uma coisa é você beber água, outra coisa é você se hidratar, né? Então, para todos os esportes, seja você profissional, seja você amador, né? Só sou praticante de atividade física. A água é a principal coisa que você tem que fazer na sua vida. Corrige isso, se hidrata bem, principalmente agora, principalmente em Maringá, né? Que aqui é um ambiente extremamente calor, seco, né? A gente fica meses sem chover. Se não tiver uma boa hidratação, essa pessoa vai colher os malefícios até mesmo de uma desidratação. E quando isso já chega num nível de você ver a desidratação, a questão da boca seca, da pele ressecada, eu falo, já está no limite do limite. Vamos dizer assim, o nosso corpo é um aquário, né? Porque nós somos 70% água, né? É um aquário. Então, nós temos que manter o aquário cheio, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Porque senão, eu não sei se eu estou errado, mas por que nós precisamos 2, 3 de água por dia? Porque o coração precisa de um tanto de água por dia, o pulmão precisa de um tanto de água por dia, o cérebro precisa de um tanto de água por dia. Então, eu fico pensando assim, a pessoa só toma meio litro. O pulmão fala assim, eu não posso parar, né? Aí o coração fala, eu também não, né? E onde que vai acontecer? O que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer, né? Vai. E é muito interessante você ter colocado essa situação, porque
eu já tratei enxaquecas, Uhum. não só com a alimentação, mas com a hidratação. Olha aí, Porque o tá nosso vendo? cérebro, ele precisa de uma certa quantidade de água. E a pessoa que ela fica ali durante muitos dias sem hidratar, muitas que às vezes não tinham crise de enxaqueca começam a falar: nossa, eu tô com uma dor de cabeça, né? É muito pontual, é muito latente. Se não tiver nenhuma patologia nem nada, tá na desidratação. É um Uhum. sinal de desidratação. Isso aqui é incrível. A água, nós sabemos que existe água hidrogenada, e que a água hidrogenada ela é muito leve. E ela tem uma leveza tão grande que ela leva 6 vezes mais oxigênio para as células. Eu posso dizer que um atleta que tem 6 vezes mais oxigênio na célula tem mais força do que o outro que tem menos? Tem mais força, tem mais performance, tem uma melhora na recuperação muscular. Tudo isso está envolvido, sim. Por isso que é importante a hidratação, mas essa água hidrogenada, se ela é 6 vezes mais, né? Entra mais 6 vezes mais, é isso? Mais Exatamente. potente? Ela entra 6 vezes mais, entra 6 vezes mais oxigênio Oxigênio. dentro da célula. Então, um paciente O que acontece, Ariane? Ela fica tão leve porque nós temos moléculas de hidrogênio livre na água hidrogenada. E essas moléculas, elas penetram as células até mesmo pela membrana. Então, leva mais oxigênio, né? Leva mais nutrientes para dentro da célula do que uma água comum. Então, podemos dizer que as mitocôndrias transformam isso em mais força, ou seja, esse atleta vai ter mais vantagem, vamos dizer assim. vai ter mais vantagem, ele vai ter até uma maior disponibilidade de energia, né? A gente chama de ATP, né? Para os mais íntimos Sim. da célula. Então, ela vai ter mais energia biodisponível. Então, não é só uma energia, eu falo, para ter potência, para ter força. A gente precisa de energia para recuperar a célula, para fazer recuperação tecidual após a atividade física, né? Por exemplo, durante um treino de musculação, existe uma quebra, existe um rompimento de fibras. Certo. Só que esse catabolismo, ele precisa acontecer, né? Senão a gente não aumenta, por exemplo, a nossa força, a gente não aumenta a quantidade de massa muscular, porque é assim que a gente ganha massa. É ali no processo de catabolismo, só que não pode permanecer esse estado catabólico. Nós precisamos fazer a recuperação dessa fibra. E para recuperar essa fibra, a gente tem que ter energia, a gente tem que ter oxigênio, a gente tem que ter micronutrientes, né? Então, é importante, com certeza, é uma vantagem. Eu falo que a gente pode até considerar aí como algo para o futuro dos atletas aí de ter um diferencial, né? Qual que é o diferencial desse atleta? Por que ele está recuperando melhor? Por que ele está correndo mais? Por quê? Será que é alimentação? Ou será que a gente está cuidando mais da hidratação desse atleta? No Japão, já uns 50 anos atrás, quando se começaram a estudar a água hidrogenada e tal, eles chegaram à conclusão que o hidrogênio fazia essa diferença na vida das pessoas, tanto em termos de força, como reabilitação de doenças, né? Doenças diversas da qual eles estudaram. Também é bacana, então, se, né, faz diferença para um atleta, né, de alto nível, para nós, né, normais, né, que vamos na academia todo dia andar no bosque, deve ajudar muito também, presumo, né? Com certeza. Nós, no dia a dia, até mesmo quando não está na academia, mas no seu trabalho, né, no seu dia a dia, creio que essa força, essa energia a mais deve ser interessante. bastante interessante. Com né? certeza, porque pensa assim, como que a gente faz para estar em um lugar ao outro? Eu sei que a gente tem os nossos meios de transporte, mas sem o meio de transporte, qual é o nosso meio de transporte? Não é o nosso corpo? Nosso corpo. Né? Então, se for analisar, eu recruto panturrilha, eu vou andar, eu tenho um recrutamento muscular, né? Para estar gesticulando, fazendo isso aqui, eu estou trabalhando o músculo. A minha boca envolve vários músculos, a minha face tem muitos músculos. Então, se nós não estivermos com uma hidratação adequada, vai ser prejudicado até nisso, né? Numa questão assim básica, né? De atividades diárias. A pessoa pode ser um sedentário, mas ela não é inativa. Ela precisa se levantar da cama, ela precisa andar, Sim. ela precisa comer, ela precisa ter seus órgãos funcionantes, porque senão ela vai à falência, né? Os órgãos vão à falência, a pessoa vai à morte, né? Então, eu falo que isso é algo primordial
para você viver no básico, né? Não é só para atleta de alta performance que precisa de uma excelente hidratação. Não, é para você agachar, né? Se você não... Aí entra em outras questões também de força, potência, agilidade, mobilidade. Mas se a gente for excluir isso e pensar assim, de dentro para fora mesmo, se ela tem uma melhor recuperação muscular, um idoso que vai fazer uma caminhada no bairro, né? Eu tenho meus avós aí com quase 80 anos que fazem caminhada, às vezes até dentro do quintal. Se a gente consegue ajudá-lo a ter uma melhora nessa recuperação muscular, por que não? Não é mesmo? Sim. Não, me parece que... Ouvi dizer que os idosos têm mais dificuldade em sentir sede, né? Eu ouvi o Dr. Léo Ribeiro falando que o idoso confunde a sede com fome. E às vezes ele acaba comendo mais e tomando pouca água e tem processos de tonturas, às vezes até de pressão alta por falta de água, né? A pressão alta ela está correlacionada com a falta de água, né? Porque a água ela faz a regulação da pressão, né? Então, além da parte ali da célula, ela também faz regulação de pressão, temperatura corporal. Então, assim, é importante. Tanto que o meu avô, ele é uma pessoa extremamente saudável, mas uma coisa que eu pego no pé dele, que eu peço para minha avó, manda hidratar, né? Tem uma quantidade mínima ali. Falo, não pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro se durante o dia não estiver hidratado. Porque não adianta nada tomar uma medicação para pressão, né? Que já tem uma alteração de pressão natural pelo envelhecimento das células, né? Pelo próprio processo de envelhecimento mesmo. E ainda a pessoa não querer hidratar, aí vai dificultar. Aí a medicação às vezes vai ficar ali. Entra e não cumpre a função por uma questão básica. Sim. Então, fico alerta para todos vocês, conforme a doutora Ariane está explicando. Nós devemos cuidar bastante da hidratação, principalmente dos idosos aí. Agora, vamos falar da atleta. A gente sabe que quando vocês vão participar, né, de competições difíceis, vocês têm que atingir um peso X. E parece que vocês se desidratam para isso, é verdade? Na minha categoria, nas vezes que eu participei no fisiculturismo, porque ela é dividida em categorias, né? Assim como no MMA, nas lutas, tudo tem as divisões. A minha categoria é a wellness. Aí a minha categoria ela é dividida por altura, então eu faço inscrição. Mas nas outras categorias de bodybuilding mesmo, assim, do fisiculturismo, tem um peso a bater. E para bater esse peso, uma semana antes é feita uma desidratação. A gente fala que tem um processo de hiperidratação, porque precisa fazer isso, né? E depois é um processo de desidratação. Porque se a pessoa pode ter ficado com o shape que a gente chama ideal para competição, mas se ele não bater o peso estimado, ele ou é desclassificado, ou ele vai ter que subir de categoria, por exemplo, né? Uma pessoa que tem 90 quilos, se ela estiver com 92 e não fizer o processo de desidratação, ela tem que subir de categoria, às vezes ela não está apta para essa categoria. Bom, nós vamos falar agora para os nossos comerciais e já vamos voltar aqui porque eu quero saber depois como é que hidrata. Esse processo é interessante, né? A gente que não é um atleta de alto nível não sabe como é que é e vamos ficar sabendo daqui a pouco, Ariane. Olá, eu sou a doutora Gleica Koch, nutricionista, especialista em saúde da mulher, atuo há quase 10 anos com consultório e nesse período compilei quase 7 graduações nas áreas de suplementação nutracêutica, fitoterapia clínica, nutrologia funcional e esportiva. Na busca para orientar essas pessoas, tanto da alimentação e na rotina de exercícios físicos, buscando ter mais saúde, nós começamos a estudar mais sobre água, principalmente sobre a qualidade da água que hoje nós tomamos. E aí foi onde eu conheci a Hidrogen, uma água que é hidrogenada e alcalinizada com adição de magnésio e zinco e que traz um potencial antioxidante muito maior e isso ajuda na eliminação de toxinas e no combate aos radicais livres e é uma água levíssima que tem um potencial de hidratação 6 vezes maior do que a água comum que nós consumimos e isso eu achei muito interessante porque quando eu fui estudar eu me deparei com muitos estudos científicos de ampla gamagem de pessoas confirmando esses resultados. Olá, estamos aqui de volta, né, com o programa Saúde em Foco, com a doutora Ariane. Ariane, eu tinha acabado de perguntar para você, porque a Ariane é uma atleta de alto nível e participa de competições importantes, depois ela vai falar dos campeonatos que ela já ganhou, né, como fisiculturista.
Mas um processo que a gente tem muita curiosidade de saber, que acontece com atletas de alto nível, é que vocês, antes da competição, vocês têm que desidratar para atingir um determinado peso, né? Como que é esse processo, esse sofrimento aí? Olha, toda vez que eu falo disso no meu Instagram gera muita polêmica, porque é algo muito sobrenatural, né? Eu tive 2 experiências com fisiculturismo. Eu participei em 2021 e ano passado, há um ano, 2023. E tanto da primeira vez foi de uma forma, mas da segunda vez foi de outra. Mas a ideia principal da desidratação para o fisiculturismo é tirar literalmente toda a água que a gente tem no nosso corpo, praticamente, assim, a nível subcutâneo mesmo, certo. Lógico, não de dentro para fora, porque senão a gente morre, mas tirar tudo que tem, assim, subcutâneo para que fique mais evidente os músculos, certo. porque já não tem gordura. Quando tira a gordura, fica água. Então, o que a gente faz? A gente tira a água. E o que acontece? Uma semana antes do dia do campeonato, que geralmente a gente sobe ou no sábado ou no domingo, aí vai de estratégia com o nosso preparador. Então, a gente começa um processo de hiperidratação. Ano passado, como eu estava com mais peso, estava já bebendo mais água no normal durante o ano, a minha hiperidratação eu iniciei com 10 litros ao dia. Nossa. Então, uma semana antes, no sábado anterior ao campeonato, eu subi para 10 litros da minha ingestão de água. Eu mantive isso no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Então, eu não lembro se foram 4 ou 5 dias tomando aí 10 litros de água. Então, 40 litros durante esse período. E o que acontece depois? A gente teve essa hiperidratação acima do normal. Depois eu desço para 8 litros de água. Então, bebo 8 litros. Depois eu baixei para 4 litros. Foi 8, 4. E daí, no sábado, que era o dia da pesagem do campeonato, eu fiquei com 1,5 litro. Poxa vida. Foi um baque, né? Porque assim, eu no normal, 1,5 litro eu tomo de manhã. Então é aquele dia que eu fico assim, só bicando mesmo, para não morrer de sede durante o dia, né? E aí no dia do campeonato mesmo, a gente não bebe água. O que a gente bebe é assim, a gente tem que tomar alguns comprimidos até para não ter uma distensão abdominal. A gente toma bastante Lufital por conta do que a gente come para não fazer mal. E aí a gente vai bicando. Então eu ia tomar um comprimidinho, bicava a água. Para mim, a pior parte é a hidratação, né? É a falta da água no dia do campeonato, porque é uma sede sem fim. Você tem que continuar se alimentando, fazendo refeições, por mais que sejam sem sódio, o alimento natural já tem sódio, né? Então, um frango, por exemplo, que você vai comer, não tem o sal propriamente dito, mas ele é salgado, né? Então, é difícil. É um dia que eu falo, meu Deus, socorro. As pessoas passam com a garrafinha de água na minha frente. Eu falo, não é nem comida. Passa com aquela garrafa de água que eu fico babando. Falo, nossa, eu não vejo a hora de me hidratar novamente. Mas é muito interessante, porque mesmo que eu não precise atingir um peso específico, na semana de desidratação, nesse último eu perdi, eu não lembro se foram 4 ou 5 quilos que eu baixei de balança. Foi assim, ó, bem rápido, porque realmente a gente tira o excesso de água que tem para ficarem evidentes os músculos. Fica com o aquário um pouquinho mais vazio, né? Fica. E aí, na sequência, você já faz uma reidratação rapidamente? Faço. Todas as vezes que eu competi, até os nossos preparadores, quem está nos acompanhando, eles sempre pedem pra gente fazer essa reidratação leve, porque a gente realmente termina o campeonato, você faz a sua apresentação, você desce, você quer, se deixar, você toma 2, 3 litros de água, sabe? E daí você passa mal, né? Porque o seu corpo tá pedindo, tá num desespero. Então, ele sempre orienta a gente para ir bebendo aos poucos, por mais que seja difícil, a gente vai reidratando. Às vezes a gente faz uso de eletrólitos, se for um dia assim, muito calor, muito extremo, aí a gente acaba repondo até a parte dos eletrólitos para realmente não vir a passar mal, porque senão passa, né? Chega a dar tontura, né? Eu ainda assim, como eu tenho pressão baixa, eu ainda tenho tontura.
Mesmo nesse processo do dia do campeonato, eu tenho que, assim, ficar bem firme, né? Concentrada para no palco, principalmente quando tem incidência da luz, que é uma luz quente, naquele processo restante de desidratação ali, eu via passar mal. Mas tem muitos atletas que passam mal. Bacana. Bacana que nós estamos ouvindo aqui uma nutricionista que também é uma atleta. Então, ela sabe compor a prática, né, com a teoria. Isso é muito bacana a gente ouvir, né, uma pessoa com esse conhecimento teu aí. Eu não sei quantos campeonatos você ganhou. Eu participei de 2, em 2021 e 2023. Os 2, um foi aqui pelo Paraná, que na época chamava de Paraná Fisiculturismo, hoje não existe mais. E ano passado foi pela Moscow Contest, que é um campeonato bem grande. E ambas eu fiquei em 3º lugar. Ano passado, infelizmente, eu não me classifiquei um pouco melhor porque eu estava muito seca e muito desidratada. Eu quase fui desclassificada por desidratação. Passou do ponto. Passei do ponto. E a hora que eu fui fazer a parte que a gente fala que é encher os músculos ali, né? Que é fazer uma reintrodução do carboidrato, de sódio, meu corpo não segurou. Então, faltou um pouquinho ali de manejo. Faltou um pouquinho de água hidrogenada. Faltou. mas é bacana. Essa questão da hidratação, que é o foco do nosso programa, e a gente tem pessoas, né, como a Mariana, que, como eu falei, ela tem uma experiência grande como atleta e também como nutricionista, inclusive no campo de emagrecimento para mulheres. E agora voltando um pouquinho para nutricionista, qual é a grande importância da hidratação em relação pele, ossos, cabelo, onde que uma água que hidrata mais como água hidrogenada vai colaborar mais com a mulher? Olha, esse assunto também foi bastante polêmico no congresso que eu participei, que é o congresso da AVP, que é Internacional de Nutrição. Nós tivemos uma palestrante que ela foi tão a fundo nessa questão da água, da importância da água, que ela trouxe em relação à energia da água, né? Ela falou assim, gente, se todo mundo tivesse o conhecimento da importância da água até para a formação de colágeno. Olha só. Então, o colágeno, não adianta a gente ficar tomando aí, tá? Esses colágenos, eu vou tomar que a pele vai melhorar, se você não tiver uma boa hidratação, se você não tiver uma água que realmente hidrata. Porque até para a formação de colágeno a nível de pele, unha e cabelo, é importante que você tenha uma boa hidratação. Boa hidratação. Não é boa nem ingestão de água. Porque é isso que a gente tem enfatizado muito, né? A importância realmente da hidratação. Como eu falei, não vai ficar tomando uma água qualquer, de qualquer lugar, achando que é o suficiente. É preciso realmente ter uma boa hidratação para que esse colágeno cumpra a sua função. Porque a gente já, a partir ali dos 25, a gente já começa a não produzir colágeno. Então, o que a gente tem ou o que a gente coloca de fora, o que a gente suplementa, a gente precisa fazer o quê? Com que essa molécula ela tenha uma estabilidade ali a nível de pele, unha e cabelo. E para isso, a água é a chave. Bom, no caso aqui, eu estou falando da água hidrogenada, porque nós obtemos água hidrogenada através da ionização da água, ou seja, nós colocamos íons de magnésio, zinco e potássio. A água, ela se torna muito leve e ainda com esses minerais. O que mais esses minerais ainda ajudam, né, em termos de, no geral do corpo, não só a pele, cabinha, não só o cabelo em si, né, a unha, mas o que o magnésio, o zinco e o potássio pode ajudar ainda mais na hidratação, vamos dizer assim? Na hidratação. Até uma célula que eu já falei, gosto muito de falar, que é a mitocôndria. Eu tenho um paper lá na minha clínica e a gente tem os nutrientes, os micronutrientes que são essenciais para essa célula funcionar. Certo. E o magnésio, o zinco e o potássio, eles estão assim em diversos processos celulares. Então, de novo, entra na questão da manutenção vital. Né? Eu falo, se a gente for discorrer o benefício em cada parte do corpo, são inúmeros, né? Formação de hormônios, formação de tecidos, ossos.
enfim, né? Mas se a gente pudesse colocar, algo de sobrevivência mesmo, né? A gente tem que ter uma boa ingestão de zinco, magnésio, potássio, sódio, entre outros micronutrientes. Tudo tem que estar em equilíbrio, né? Que é uma coisa que é difícil, mas a gente consegue de forma da alimentação, na forma da hidratação, né? Ainda mais você posicionando a questão da água hidrogenada, né? Se ela potencializa a absorção desses micronutrientes, num exemplo de um paciente que está com ausência desses micronutrientes, que eu preciso suplementar, se a gente consegue potencializar a absorção desse micronutriente, melhor ainda. A pessoa vai ter uma melhora o quê? Mais significativa e até mais rápida. Sim, assim, até porque, Ariane, a água hidrogenada, ela fragmenta o que nós estamos tomando, seja um remédio, seja uma vitamina. Então, ela vai fragmentar mais e vai, então, potencializar, provavelmente, esses efeitos, né? Dentro da célula ou no corpo, né? Mas é uma questão que a gente sempre volta, né? É lá no intestino. Porque as pessoas falam assim, o intestino preso. Quais são as consequências do intestino preso por falta de hidratação? São inúmeros, né? Se a gente for analisar que nós já sabemos que o nosso intestino hoje é o nosso segundo cérebro, Isso. né? Tanto que nesse congresso tudo era intestino, tudo era base intestino, né? Incidência de câncer, incidência de perda de massa muscular, enfim, para inúmeras situações. Então, pensa assim, se a gente tem um intestino que às vezes não está funcionante por falta de água, se ele não vai poder fazer seu movimento ali normal, né, de eliminar as fezes, porque o nosso corpo ele faz o quê? Ele absorve o que ele precisa de nutriente, né, e o que ele não precisa ele faz o quê? Né, o que há em excesso, ele vai descartar, né? Vamos pensar de uma forma assim, sem pensar em calorias. Eu tô comendo o que eu preciso e o que é de excesso ali, ele vai descartar, né, através das fezes. Então, se você não tem uma boa hidratação, essas fezes elas ficam paradas a nível de intestino. O que a gente tem no intestino? Bactérias. Certo. Nós temos tanto as bactérias benéficas quanto as ruins. Certo. E o que acontece? As bactérias boas, elas não se nutrem das fezes. Elas se nutrem de micronutrientes. Então, o que acontece? As nossas bactérias que são ruins, elas vão fazer uma fermentação ali no intestino. E essa fermentação, a gente já sabe que existem inúmeros malefícios a nível de célula, a nível cerebral, uma consequência tanto assim a curto prazo quanto a longo prazo, né? Um envelhecimento até mesmo celular. Então, é um intestino ali que ele vai estar fermentando, alimentando um tipo de bactéria que a gente não tem que fazer crescer em números. E a gente vai acabar matando as bactérias boas que a gente tem. Então, se a gente for explanar assim, a questão de intestino, a gente podia ficar aqui o dia inteiro. Porque é muito maléfico a pessoa não ter seu intestino funcionante. Eu gostaria já até te convidar para um próximo programa, porque essa questão de intestino, todo mundo vai querer saber mais, né? Com certeza. É que a gente já vem aprendendo que o intestino é hoje nosso segundo cérebro e que nós temos que cuidar muito bem, porque senão nós poderemos ter consequências graves no futuro. Isso A você mesmo. que esteve conosco até agora, muito obrigado e esperamos você no nosso próximo podcast.